Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje, nosso estudo abençoado com a graça de Deus. E vamos começar hoje, no estudo do Evangelho, começar a nossa irradiação inicial. Então, a partir desse momento, eu convido cada um de vocês a trazer o pensamento para o momento presente, para o aqui e o agora, respirar fundo, enche o seu peito de ar e solte. E comece, então, a partir de agora, para te ajudar a trazer o pensamento para o já, para o agora. Te convido agora, mantendo essa respiração mais tranquila e profunda, a relaxar seu corpo. Se você quiser, pode fechar os olhos. Relaxe seu corpo agora, começando pelos pés. Naquele processo que você já conhece. Vai relaxando cada parte do seu corpo, desde os seus pés, subindo pelas pernas, quadris, abdômen, peito, coluna, toda a extensão da sua coluna. Relaxe. Relaxe os ombros. Vai descendo o relaxamento ao longo dos braços, mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe seu pescoço, sua nuca. Relaxe seu rosto. Olhos, pálpebras, sobrancelha, testa. Relaxe seu couro cabeludo. Fazendo isso, você relaxa o seu corpo. E com o seu corpo mais relaxado, você tranquiliza sua mente. Deixa sua mente mais serena, mais leve, tranquila. E com a sua mente mais serena, você então entra em contato com a sua essência, com o seu eu interior, que é a sua parte mais sagrada. A sua parte tem um pedacinho de Deus dentro de você. Conectando então com a sua essência, você enxerga uma pequena chama lá dentro de você. Então você resolve agradecer. Você agradece por mais um dia de oportunidades que você teve a chance de poder vivenciar o que você passou no dia de hoje. Mesmo as coisas que você não esperava que acontecesse ou que foram desagradáveis para você. Agradeça, pois cada momento de desafio sempre é um momento de aprendizado, uma oportunidade de aprendizado. Agradeça pelo pão, pelo teto, pela sua cama, pelo convívio com as pessoas que lhe são caras. Agradeça pelo ar que você respira. E com o coração agora cheio de gratidão, você então vai alimentando essa luz, essa pequena chama que tem lá dentro de você. A gratidão é apenas o combustível que vai fazer com que essa luz possa ir aumentando, crescendo, expandindo cada vez mais. E a sua luz vai aumentando, crescendo, expandindo. Até que você ilumina todo o seu corpo. Você se auto-ilumina. Você continua alimentando, agora com uma pitada de amor. E aí essa luz vai aumentando ainda mais, até que ela envolva todo o ambiente em que você se encontra. Até que ela envolva tudo e todos que estão à sua volta. Como se você fosse um pequeno sol, uma pequena estrela que ilumina, que aquece tudo que está à sua volta. E irradie. E assim, com a sua luz, irradiando, nós vamos nos conectando uns aos outros.
as nossas luzes, conectando com as luzes dos colegas do lado, com as luzes da espiritualidade, formando uma linda corrente de luz. Tem um poder gigantesco de nos curar, de nos equilibrar, de nos restabelecer. E vem uma sensação de plenitude que começa a tomar conta de você agora. Então, cheio de gratidão, amor, luz, plenitude no seu coração. Você me acompanha nesta oração, em agradecimento ao nosso mestre e amigo de todas as horas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal. E assim seja. Você respira mais uma vez, enche o seu peito de ar e solta, e vai começando a se reconectar ao seu corpo novamente, percebendo cada parte dele, seus membros, braços e pernas, o peso que ele faz sobre a cadeira. Isso. E assim, quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos irradiados agora, preparados para começar o nosso estudo. Chega aqui, pertinho de mim, você vai ficar aí longe? Ah, você vai entrar? Ah, então tá bem. Então vamos começar, né, pessoal? Bom, a gente está no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Fazendo um estudo mais aprofundado sobre as questões da reencarnação, questões que nos fazem pensar, que nos fazem compreender o processo da reencarnação, para aqueles que têm dúvidas, para quem já acredita também compreender de uma forma mais aprofundada sobre essa questão, né? E a gente estava falando na semana passada aqui, ele fez a gente falou de várias coisas, mas na base ele fez uma reflexão no sentido de que se formos procurar enxergar a questão familiar pela ideia da não reencarnação, né? Imagine que não exista reencarnação. E aí você vai analisar as relações familiares. É triste, porque quem não acredita em reencarnação acredita que a alma nasce com o corpo e morre com ele. Ou seja, a vida inicia com a vida corporal e também cessa, né? A vida espiritual cessa com a vida corporal. Portanto, se você tem laços familiares, mãe, pai, tio, avô, irmão, irmã, no momento que a sua vida cessa, não existindo outra oportunidade, ou uma continuidade, depois da morte do corpo, acabou. Os laços entre pai, mãe, irmão, esposa, marido, filho, acabam. Pensa. Então, assim, é desesperançoso pensar dessa forma, né? Nos tira a esperança, porque você vive uma vida, você constrói laços com as pessoas que são mais próximas, você luta por elas, vive por elas, né? Se esforça por elas, tem várias questões para conviver e para resolver com essas pessoas, porque os nossos familiares são para quem a gente mais deve fazer a caridade. A caridade tem que começar em casa. Difícil, né? Mas é assim.
Aí aquela luta por uma vida, uma vida de construir relacionamentos, de construir perdão mútuo, e aí morre e acabou. Para quê? Né? Então, assim, nós estamos vendo uma parte desse capítulo aqui, onde ele está relacionando essas relações familiares com a reencarnação, nos mostrando que a reencarnação não afasta, não destrói os laços familiares. Pelo contrário, os laços familiares permanecem e até fortificam ainda mais com a reencarnação. Por quê? Porque tudo que eu construí com a minha família nesta reencarnação agora, eu desencarnando, não vai ser perdido. Eu vou continuar amando essas pessoas e elas vão continuar me amando. E eu tive nessa reencarnação a oportunidade de reparar erros com essas pessoas, perdoá-las, ou elas me perdoarem. Então, com as sucessivas vidas, na qual a gente entende que é para isso que existe a reencarnação, né? Para que o espírito evolua, você vai corrigindo seus erros, deixando de errar, vai aprendendo a perdoar, vai estreitando os laços com aqueles que você já gosta, já ama, já convive, vai tendo oportunidade de se aproximar daqueles que se afastaram de você, que você considera como inimigos ou pessoas distantes. E com o passar das sucessivas oportunidades de vida, isso vai cada vez mais se aproximando, estreitando. Então, a gente vai, aos pouquinhos, aprendendo a amar, desenvolvendo o amor em nós, pela reencarnação, né? Então, tendo essa visão, assim, para o passado, você percebe que aqueles que eu convivi, eu continuo convivendo, de formas diferentes. Convivendo. Só fazer uma pausa aqui. Boa noite, seja bem-vindo. Vocês estão me ouvindo bem aí, né, na internet? Tá tudo certo aí com a conexão, né? Tudo certo, Wellington. Comigo estava difícil, mas não sei se era meu. Ah, tá. E agora tá melhor? Agora eu troquei de celular com o Cláudio, agora tá melhor. Tá certo, então. Seja bem-vinda, Selma, Kleber, sejam bem-vindos. Muito bem. Então, voltando aqui para a nossa questão. Boa noite, Ela. Boa noite. A todos. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então, voltando aqui para essa questão, né, das relações familiares na reencarnação, olhando para o passado, você entende também os desafetos que você tem. E talvez aquela pessoa que é da sua família, que você tem dificuldade de conviver com ela. Que aquela pessoa, com certeza, foi num processo em que você se distanciou dela, ou ela de você, por um erro cometido. Não importa de quem. Alguém cometeu um erro. E ela volta a conviver com você, e de uma maneira ainda mais próxima, no seio familiar, para que vocês se perdoem mutuamente. Para que haja ali uma reconexão. E conforme for passando as vidas, as oportunidades, como eu disse, os laços familiares vão estreitando e a gente vai ainda ampliando, porque a gente vai aprendendo a amar cada vez mais. Então, aquelas pessoas que são estranhas para nós, que a gente não gosta, a gente vai começando a aprender a compreender que elas têm o direito de pensar da forma que elas pensam, mesmo que seja diferente de nós. E aí a gente vai começando a aprender a perdoar, né? Tem um texto que fala assim, já falei ele aqui, vou repetir. Através do amor, você pode transformar o inimigo em um amigo. Assim como através do amor, você pode transformar um amigo em um irmão. E é isso que acontece no processo evolutivo, né? Com as reencarnações sucessivas. Você vai tendo oportunidade de perdoar e se reaproximar.
transformando os inimigos em amigos, transformando os amigos em irmãos. E a sua família vai só aumentando, né? É o que a gente falou aqui, a gente vai criando uma afinidade com diversos espíritos, que vão aos poucos se integrando na nossa família. É por isso que no plano espiritual não fala que é espíritos familiares, fala espíritos afins. Por quê? Família de sangue é só aqui na Terra, né? A consanguinidade é a questão material, né? Mas no espírito não existe isso, não existe consanguinidade espiritual. Então não existe espírito família, mas sim espíritos afins, ou seja, espíritos que se conectam, que têm uma afinidade mais íntima, mais próxima com aqueles que o cercam, que convivem com ele. Vão formando grupos, e nesses grupos os espíritos vão reencarnando juntos, um ajudando o outro, fazendo parte das famílias entre si, ou das amizades, e fazendo todo esse processo se desenvolver, né? Então é assim que funciona a questão da reencarnação no âmbito familiar. Ela não afasta, né? Então, a leitura de hoje vai ser do item número 22, do capítulo 4 do Evangelho. Para quem gosta de acompanhar com o livro. Então, no item número 22. Isso quanto ao passado, que eu falei aqui. Você pensar nas famílias, imaginando o que aconteceu, né? Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo o progresso, pois, se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. São, assim, imediatamente separadas para sempre, e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a Terra e no espaço, e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento, sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, há solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Gente, que maravilhoso isso aqui. Olha só. Imagina, né? Eu até dei uma introdução, já toquei nesse assunto. A família. Pensando na ideia da não reencarnação. Não existe reencarnação. Você constrói o laço de família. Você trabalha, você cresce, se progride. Aí acaba, morre. Acaba tudo. Cessa tudo. Rompe-se tudo. Você não tem esperança de nunca mais encontrar. Porque algumas crenças religiosas acreditam, né, que ou você vai para o inferno ou você vai para o céu, né? Ou você vai viver, sofrer o resto da eternidade, ou você vai viver no paraíso, viver num estado de bonança, de felicidade eterna. E tudo baseado em uma única experiência, uma única vida. Agora, pensa comigo, vamos pensar um raciocínio lógico aqui. O espírito é eterno. Mesmo algumas crenças não reencarnacionistas, elas acreditam no espírito.
na alma, na continuidade da alma depois do corpo. Tem religiões, tanto é que existe essa questão de céu e inferno. Ah, você vai morrer, vai para o céu, você vai morrer, vai para o inferno. Se ela acredita nisso, é porque ela acredita na permanência da alma. Ou seja, a alma não morre junto com o corpo, né? Tá. E a alma é eterna. Beleza. Então, algumas pessoas que são não reencarnacionistas, ainda assim acreditam na existência da alma, que é eterna. Pensa comigo. Seria justo, lembrando que Deus é soberanamente justo e bom. Inteligência suprema de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, soberanamente justo e bom. Se ele é soberanamente justo e bom, qual seria a justiça se nós, devido a um erro de uma vida, vamos pensar aí, uma média de 70 anos de vida, porque você teve uma vida de erro, 70 anos de erro, você vai passar o resto da eternidade sofrendo no inferno? Qual a justiça nisso? Qual a lógica nisso? Se Deus é soberanamente justo e bom, cadê o perdão? Cadê a nova oportunidade? Ah, mas se você errou, você tem que pagar pelo seu erro. Sim. Sim. Agora, que chance eu tenho de pagar pelo meu erro se eu já vou lá para o castigo e vou ficar lá eternamente? Isso não é pagar erro. Isso é ser castigado eternamente. Sofrimento eterno. Qual a justiça nisso? Né? Não existe justiça nisso. Da mesma forma que se eu for bom, e eu vou viver feliz no paraíso a eternidade. Tá, mas eu fui 100% bom? Eu não errei nada? Vocês conhecem alguém que nunca errou nessa vida nossa aqui na Terra? Ou seja, a pessoa errou pouco e mesmo assim ela vai viver no paraíso na eternidade. Cadê a justiça? Cadê a lógica? Né? Sem falar numa questão que isso assim é até só uma brincadeira de ficar pensando em crenças aqui. Mas o que é mais importante e o que mais pega é você pensar na questão da falta de esperança. Isso é grave. Se você pensar assim, vai morrer, vai acabar tudo, por que ter esperança? Qual é a esperança? Qual é o sentido? Você perde a esperança. Você não existe nada. Não existe nada depois. Qual será a recompensa ou a consequência da minha vida? Não existe. Não existe, igual ele falou que não existe destino definitivo. Não existe onde chegar. Acaba. Cessa. Zero. Ou seja, isso é o fim da esperança. Agora, pensar dessa forma é uma forma muito cruel de pensar. Por quê? Se você parar para pensar, gente, ser humano nenhum vive se não houver esperança. A esperança que nos motiva a continuar. É a esperança que nos faz superar os desafios que aparecem, corrigir os erros que a gente comete. É a esperança que é o motor, né, que nos impulsiona para frente. Sem esperança, ninguém vai, ninguém progride, ninguém quer, ninguém tem motivação para continuar. Quer ver um exemplo? Por que você acha que algumas pessoas pensam em suicídio e algumas cometem suicídio? Essas pessoas cometem o suicídio porque elas perderam a esperança. Ser humano nenhum vive sem esperança. Não dá para viver sem esperança. Aí você vê um monte de coisas desagradáveis acontecendo à sua volta. É alguém que te trai. É sistema de governo que é complicado. É pessoas
fazendo mal às outras, é massacre, é crime, um monte de coisas ruins que acontecem à nossa volta. Dias. A pessoa que perde a esperança, ela passa a enxergar só essa parte negativa. Só essas desgraças que acompanham o nosso caminho, nossa jornada, que é muito comum aqui na Terra. Então, ela vai enxergando só o que é negativo, só o que é negativo, só o que está ruim. Como ela não tem esperança, ou tem muito pouca, quase nada de esperança no coração, ela se tem vontade de viver. Não quer viver. Se fosse assim, se a reencarnação não existisse, se a vida cessasse, e a nossa existência, da nossa alma, cessasse com o desintegrar do nosso corpo físico, qual o sentido? Tem esperança em quê? Tem esperança para quê? Se eu vou simplesmente deixar de existir de alguns anos, daqui a alguns anos. Ou talvez não, talvez seja mais próximo, né? A gente nunca sabe, né? Ninguém sabe a hora que vai. Só sabe que vai, mas não sabe a hora. Cadê a esperança? Acaba. É o fim. Então, para que continuar? Então, se quando eu cesso com a minha vida, a minha alma também desaparece, tudo pelo que eu lutei foi em vão. Se você for pensar dessa forma, então o suicídio é algo até positivo. Porque você está abreviando uma coisa que fatalmente vai acontecer. Você vai deixar de existir. Então, já que você está sofrendo, você deixa de existir. E acaba o sofrimento. Aliás, a maioria dos suicidas pensam assim. Quando ele cessar, encerrar a própria vida, o sofrimento vai se encerrar junto com a vida. E nós, espíritas, sabemos que não é bem assim. Né? Aliás, não é nada assim. Pelo contrário, vai causar muito mais sofrimento para aquele espírito. Né? Então, pensar na não reencarnação, esse é um ponto de vista que eu estou desenvolvendo, que eu penso. Talvez você nem concorde 100% com o que eu estou falando. Mas eu acredito nisso. Que pensar na não reencarnação é pensar na desesperança. De não ter um objetivo para alcançar. De não ter um porquê de passar tudo que eu passo. De não entender por que alguém sofre tanto. Às vezes vem na extrema pobreza, não tem o que comer, passa fome, passa necessidades básicas. Outros passam por grandes problemas na vida, grandes perdas, sofrimentos incalculáveis, enquanto que outros nascem em berço de ouro, vivem bem, ou talvez nem são ricos financeiramente, materialmente, mas têm uma vida tranquila, têm uma família feliz. Por que alguns vivem tão felizes, outros sofrem tanto, a maioria sofre. Mas por que essa desigualdade? A questão da não reencarnação te faz pensar que tudo é uma injustiça, que Deus é injusto. Porque uns viriam felizes, viveriam bem, e outros sofrem tanto. Passam com tantas coisas ruins. Então, é o fim da esperança. E é o fim do sentido da vida. Né? Essa é a minha forma de pensar, tá, gente? Talvez você não compactue 100% com o que eu falei aqui. Mas é uma reflexão a se fazer. Né? Que se cessar a vida, se a sua vida, a sua existência como se cessar junto com o seu corpo, acabou a esperança. Não tem porquê. Né? Alguém tem algum comentário para fazer? Quer perguntar alguma coisa? Vocês estão caladinhos, gente. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando, não estão entendendo nada, né? Tranquilo aí? Tranquilo aí na internet, vocês, tá? Vocês concordam com esse pensamento de que se não tem reencarnação, não tem esperança? Concordo. Concordamos.
Obrigado. Agora eu tô vendo. Essa turbulência que a gente vem passando, né? Eu acho que é um momento da gente se voltar para dentro da gente, né? Fazer a nossa reforma, porque vai ter muita provação, porque o mundo está bem diferente, né? Até a moralidade está bem diferente do mundo, né? Tem bastante crime acontecendo, tem bastante violência acontecendo. Eu digo num todo social. Eu acho que tem uma dívida social que a população do Brasil, de cada tem, deve estar pagando, né? Então a gente tem que. Só que a gente não vai mudar, a gente não muda as pessoas, a gente não muda. Isso daí está fora do nosso controle. O que a gente pode mudar é a gente mesmo. O que a gente pode melhorar é a nossa pessoa. Porque a gente tem várias coisas que não é da nossa alçada, né? Para a gente pegar e mudar, né? Mas então a gente tem que mudar o nosso comportamento com a nossa família, no trabalho, e aí a gente vai melhorando, tem que tentar melhorar a cada dia a gente mesmo, porque a gente jamais vai mudar os outros, né? Os outros cada um tem que mudar por si, né? Buscar a sua própria caminhada. É verdade. Você não tem o poder de mudar ninguém. A única pessoa que você é capaz de mudar é você mesmo. É você mesmo. Coberto de razão. Fala, Suzana. Então, eu entendi tudo, compreendi tudo. A questão é que tem pessoas, nós entendemos porque a gente está mais próximo, né, da mediunidade, do espiritismo, mas as pessoas, tipo, de outras religiões, não aceitam mesmo essas respostas espíritas, porque eu sei que dentro da minha família tem. Dentro da minha família, eu tenho um genro que ele não acredita em Deus. Eles não acreditam em Deus. Ele é alemão, e na Alemanha, muitos deles não acreditam em Deus. Eu não vou discutir, eu não vou falar, não. A única coisa que eu falo é assim: eu falo, eu acredito em Deus, eu sou espírita e é dessa forma. Porque senão você vai entrar no atrito. Aí o que você faz? Como o Lauro falou, tenta mudar você mesmo. Não adianta querer mudar a cabeça dos outros, né? E não só ele, e minha filha já fala, não, eu vou ensinar meus filhos acreditando no Jesus Cristo que a senhora nos ensinou. Agora, se o Nico não é, eu não posso fazer nada. Eu falei, exatamente, eu acredito e vou acreditar em tudo isso que você acabou de falar. Tudo que você acabou de falar é o que eu penso também. Claro que existe uma outra vida, porque senão o que seria de nós? Vim aqui, que nem você falou, não teria fundamento, não tem fundamento. Você passar por essa vida, morrer e acabar. Não tem fundamento. Mas isso eu acredito que seja porque nós já somos espíritas, né? Porque senão você vai criar conflito. Na minha família tem um monte de gente que não acredita. Eu acho que é só eu e umas 3 que acreditam. Não é verdade? Exatamente. E aí você falou uma coisa certa, né? Assim, a pessoa acredita ou não, mas cabe a ela a crença dela, né? O que cabe a nós não é querer entrar em conflito, mudar, convencer, obrigar a pessoa a acreditar. Não. O que cabe a nós, como o Lauro falou, nós só temos o poder de mudar quem? Nós. Então, se eu convivo com alguém que não compartilha das mesmas crenças que eu tenho que desenvolver em mim a compreensão. Entender que o outro tem o direito de pensar no que ele quiser pensar, acreditar no que ele achar melhor para ele. E respeitá-lo por isso. Exatamente. Porque nós não somos os donos da verdade, os donos da razão. Nós temos muito que aprender ainda. Então, se a pessoa não acredita,
Respeita. O Espiritismo, a base do Espiritismo nos ensina a respeitar todas as religiões. Todas, 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 todas. Porque aí, eu vou até repetir o que eu já falei aqui. Na verdade, gente, entrando nesse assunto de religião, toda religião é boa. Eu falei aqui da questão da lógica da reencarnação para mim. Mas eu não falei para denegrir qualquer religião. Porque toda religião é boa. Toda religião leva o ser humano a buscar algo que está além dele, maior que ele, que é a fé. Em algo que é superior a ele. Independente de qual religião, independente do que é esse algo, de como eles chamam esse algo. Não interessa se é Deus, se é Maomé, se é Alá, se é Buda, não interessa. Mas toda religião instiga a pessoa a buscar algo maior. Então, toda religião é boa. Toda religião é boa. Agora, o problema não é a religião, e sim os religiosos, que deturpam essa ideia do espiritual, de algo maior, de algo superior, em benefício próprio. Que aí manipula as pessoas, né? E aí a gente não precisa nem entrar nesse mérito aqui. Mas o problema não é a religião, são os religiosos, o que eles fazem das religiões. Por que existiu a Guerra Santa, né? Afinal, não é o mesmo Deus? Porque um crê de um jeito, outro crê do outro, Deus vai gostar mais ou menos daquele, porque ele crê diferente? Se ele é soberanamente justo e bom? Né? Fala lá, ó. É que tem que ver com, né, a situação da família da gente, né? Porque é uma missão muito importante ser pai, ser mãe, porque ali você vai pegar, porque a gente sabe, a criança nasce, não tem, ela vai ter que aprender a falar, andar, e você vai ter, a gente como espírita, como cristão, a gente tem que passar os valores para a criança. Ela, você vai ter que educar a criança. Quem ama, educa. Quem ama não faz todas as vontades dos filhos, né? Ele educa. Ó, tem o caminho do bem para seguir, o caminho do mal. Tem que aconselhar, tem que conversar, né? E hoje a gente percebe que essa parte da educação dentro da estruturação da família está muito largada, né? É um dos pontos que começou a enfraquecer a nossa sociedade, esse negócio de família desestruturada, onde só que lógico, cada um tem a prova que tem que passar, né? De repente ali os espíritos ali encaram numa família, mas são inimigos, mas mesmo assim, se você já tem aquele conhecimento do bem, porque todos nós temos o conhecimento do bem, né? Então você tem que procurar fazer a tua parte e instruir o teu filho para que ele siga no bom caminho. Se ele falhar, lógico, mas você tem que fazer a tua parte, porque cada um tem o seu caminho, mas você não pode deixar de fazer a tua parte. Não sei se me entenderam agora. Exatamente. Nós, como pais, né, quem pai aqui, tem essa função, né, de direcionar para o bem, né? E aí, se não tem reencarnação, se não existe, se vai acabar, se vai morrer, vai deixar de existir, para quê? Para que educar o filho para ele ser bom? Se vai acabar, né? Próximo item do Evangelho é o número 23. A gente encerra essa parte do capítulo 4, que é falando da questão da família, né? Então, no item 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção
no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte, que é a materialista e a panteísta. Eu vou explicar para vocês o que é isso, para quem não sabe. E não há, então, segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte, e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, que é a da Igreja, há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram, e está aí o que constitui a verdadeira família. Só para eu fechar o raciocínio da esperança que eu estava falando, o final do item 22, ele fala assim, ó, com a reencarnação, enfim, há solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Porque aqueles que ficam no caminho, não está perdida a esperança, porque eles são ajudados, encorajados, sustentados por aqueles que os amam. Percebe a esperança? Eu fui mal, eu errei muito nessa encarnação, e eu fui para lugares ruins, as minhas escolhas, eu fui parar lá nas zonas umbralinas, enfim. De alguma forma, eu me afastei daqueles que eu gosto, porque eu cometi crimes, eu cometi erros sérios. Só que nem tudo está perdido, porque eu vou passar por aquele momento em que eu vou colher o meu plantio dos erros que eu cometi. Porém, vai chegar uma hora em que Deus vai me dar a oportunidade de me recuperar, de reerguer. E quem vai estar lá para me ajudar a reerguer? Quem Deus vai mandar para me ajudar a reerguer? Os familiares, aqueles que não são afins. Então, a reencarnação estreita. Então, esse último parágrafo aqui, esse 23, que a gente falou aqui, que ele falou que, com relação ao futuro, a gente tem 4 alternativas, né? Que a humanidade acredita hoje, né? Em geral. Primeiro, o nada. Segundo, a doutrina materialista, que é aqueles que acreditam que a alma nasce com o corpo e morre com o corpo. Então, quando você morrer, zero, nada. Só que a gente sabe que o nada não existe. Principalmente quem faz a curso de mediunidade comigo, já sabe, né? O nada não existe. Não existe nada. Não existe vazio. Tá? Bom, beleza. Segundo, que é a questão da absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. A doutrina panteísta acredita que nós somos parte de um todo, e quando morrermos, nós voltaremos a fazer parte desse todo. Pan é algo muito grande, algo que envolve todo mundo, que alcança todo mundo, por isso pandemia, né? Pandemia é a doença que atingiu o mundo inteiro, atingiu a todos. Então, panteísta é aqueles que acreditam que quando a gente morre, a gente volta para esse todo. É como se a gente fosse uma centelha de algo muito grande, viesse aqui, vivesse, experimentasse as coisas, a vida, e quando a gente morre, a gente volta para esse todo. Volta a ser parte desse todo. É como se fôssemos uma gotinha do oceano, que se desprendeu do oceano por um tempo, mas quando a gente morrer, a gente vai voltar a fazer parte do oceano. Ou seja, a individualidade deixa de existir. Você deixa de existir como indivíduo. Certo? Isso é a doutrina panteísta. Tá? Segundo a Igreja, que a gente já comentou aqui, né? A Igreja acredita na questão da alma, porém, não acredita nas sucessivas vidas, e ela diz que alguns irão para o inferno e outros irão para o paraíso. E aí, você tem uma remota chance de reencontrar com seus entes queridos,
se forem para o mesmo lugar, porque se não for, nunca mais você vai vê-los, né? Segundo a igreja, né? Então, é assim que pensam a terceira opção. Aí ele fala, as duas primeiras, acabou. Você nunca mais vai rever ninguém, porque você vai deixar de existir. O materialista, você deixa de existir e acabou, zerou. O panteísta, você vai fazer parte de um todo, então você não vai ser mais um indivíduo consciente. Você vai voltar a fazer parte de algo maior que você. Então, você não vai existir essa coisa de continuar, reencontrar, não vai, né? E sobrou, por último, né, a ideia reencarnacionista, que é a ideia da doutrina espírita, que é a ideia da progressão, da evolução espiritual, a progressão gradativa até chegar num patamar muito elevado. Segundo a doutrina espírita, fala assim, nos tornaremos espíritos elevados, espíritos puros. E quando lá chegarmos, conheceremos a verdade e estaremos próximos de Deus. Quando nos tornarmos espíritos puros, atingimos o mais alto grau de elevação moral, espiritual e intelectual, você estará mais próximo de Deus, porque você entenderá, nós entenderemos a essência de Deus. E ampliaremos a nossa consciência a ponto de entender e compreender tudo no universo. Por isso o amor vai fazer parte da nossa essência, da nossa vida, do nosso olhar, a gente vai viver no amor. Por isso conheceremos a verdade. Porque teremos a visão, entendendo como Deus enxerga o universo. É só você pensar em Jesus. A grandeza dele. Tudo que ele olhava ele tinha um olhar de cima. De cima que eu falo, não um olhar tipo para nos rebaixar, orgulhoso. Não é isso. É aquele olhar do Espírito, aquele olhar além da nossa capacidade, né? A pessoa cometeu um crime, atira a primeira pedra, quem nunca cometeu erro algum. Perdoe 70 vezes, 7 vezes. Não saiba a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda. Orai, vigiai. Quem pensou nisso antes de Jesus? Quem ensinou isso antes de Jesus? Quem mostrou esse caminho para a humanidade antes dele? Ninguém. Ninguém tinha essa visão. Ninguém tinha essa grandeza, essa alma gigantesca que ele tinha. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nos ensinando. Nós vamos renascer várias vezes. Experimentar, acertar, errar, aprender, construir, desenvolver. Até a gente conseguir desenvolver o amor no coração. Pode falar lá, ó. Essa teoria do panteísmo, né? Uma falha dela é principalmente na questão de você voltar, você volta a fazer parte de um tudo, mas o que você fez na existência, você não responde por nada, né? Seria uma falha dessa teoria do panteísmo, né? Então, você nasce, daí depois você volta para o todo, independente do que você fizer aqui nessa vida. Você não tem responsabilidade pelos teus atos. Então, nesse ponto, não é racional essa teoria. Aí que foge da lógica nossa, né? E a reencarnação, não. A reencarnação, você fez, você responde. Você pode pagar nesta vida, você pode pagar na outra. Mas o que você plantar, você colhe. Você pode ser agora ou pode ser depois. Pode ser que leve 10, 15, 20, 30 encarnação, mas tu vai pagar, né? E já a teoria do panteísmo, já você não tem responsabilidade, né? Perfeita reflexão, Lau. Excelente. É isso mesmo. Exatamente. Se você vem do todo, vive, erra, comete erros, talvez erros graves, volta para o todo
tudo se perde. Cadê, né? Cadê a responsabilidade pelos seus atos? Cadê o plantio e a colheita? Cadê o mérito? Porque Deus é tão sábio que nós progredimos de acordo com o nosso mérito. Eu alcanço um nível mais elevado se eu mereci aquele nível mais elevado. Ou seja, se eu me esforcei para aprender algo, para corrigir as minhas imperfeições, e eu dei um passo a mais no meu caminho. Então, eu tenho um mérito de gozar de estar num nível mais elevado. Não é à toa. Jesus não chegou naquele nível que ele está à toa. Né? Deus falou assim, pronto, estou criando você um ser perfeito. Já criei perfeito. Agora vai lá e ensina. Como é que ele ia ensinar se ele não tivesse passado por tudo que nós estamos passando? Como é que ele ia ter a sabedoria e a condição de olhar para nós e enxergar em nós as nossas falhas, porque ele já passou por isso? Não é assim? Como que você educa uma criança? Pelo exemplo. Adianta você falar para a criança assim, menino, proibido fumar. Fumar é feio, faz mal para a saúde, mas você fuma. Você é o pai da criança, ou a mãe da criança, e fuma na frente dela. O que você acha que ela vai fazer? Tem até alguma chance dela não fumar, mas a chance maior é qual? Mesmo você falando para ela não fumar, ela vai fumar. A chance é muito grande dela fumar, porque ela está seguindo o exemplo. Então, só quem passou por alguma coisa, aprendeu aquilo e tem condição de ensinar. Se Jesus foi o exemplo, foi porque ele aprendeu também. Ele viveu o que nós já estamos vivendo, nós ainda estamos vivendo. E ele aprendeu. E ele teve o mérito de evoluir e chegar no nível que ele chegou. E aí, no amor gigante dele, ele veio na missão sublime de nos ensinar, passar pelo que ele passou para nos ensinar o amor. Mas ele chegou lá, não é porque Deus falou assim, você é bonitinho, vou fazer você um espírito perfeito. Não, ele foi criado um espírito ignorante e simples, assim como qualquer um de nós. E passou por todas as etapas até chegar lá. Mérito. Mérito. Tudo é questão de colheita. Nós sempre estamos colhendo. Então, todas as vezes que a gente fica reclamando, julgando, culpando alguém, culpando Deus, a gente está sendo muito injusto. Muito injusto. Principalmente com Deus. Porque todos os sofrimentos, todos os problemas, os desafios que a gente enfrenta são colheita. Ah, mas então é um castigo de Deus? Claro que não. Claro que não. É consequência de uma escolha que você fez. Por que Deus deixou passar por isso, então, se ele é bom? Porque se você não passar por isso, você não vai aprender. Porque você passar pela consequência da colheita, colher o que você plantou, você vai entender. E vai compreender se o que você plantou foi bom ou foi ruim. Se você está colhendo algo ruim, porque você plantou algo ruim. Se você plantar limão, o que você vai colher? Mexerica que não é. Jabuticaba que não é. Você vai colher limão. Então, mas eu não gosto de limão, então planta outra coisa. Aí eu vou aprender a plantar outra coisa. Aí eu planto outra coisa. Plantei uva, estou colhendo uva. Gostei. Beleza. Você colheu o que você gosta, porque você plantou o que você gosta. Então, a dor nos alcança não é por castigo de Deus, é por oportunidade de aprendizado. Para a gente fazer o julgamento de que o que eu fiz foi ruim, foi errado, eu posso ter prejudicado alguém, eu posso ter me prejudicado com as escolhas que eu fiz. Então, eu vou passar por algo que vai me fazer aprender, de um jeito ou de outro. Diga, Pamela. Seu microfone está desligado. Então, assim, é o que eu queria concluir da doutrina espírita, o que faz sentido para mim, pelo menos, né? O que eu entendo.
de tudo isso que você falou, uma das coisas que a gente pensa é o seguinte, tá, se fosse ou para o céu ou para o inferno, conforme a doutrina católica, por exemplo, da religião católica. Imagina uma mãe, filho de bandido, ela sempre estaria longe dele, por mais que ela fosse boa, visitasse ele. Então, é uma coisa que não seria uma visão de Deus, entende? Então, é uma coisa que completa. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, um casal. Você fala, gente, mas não tem nada a ver um com o outro, né? Eu dou exemplo aqui em casa. Eu e o Cláudio, a gente não parece muito, mas um completa o outro. Então, por exemplo, tem coisas que eu gosto, tem coisas que ele gosta. E quando eu comecei a ver a doutrina, eu comecei a perceber o quanto um aprendia com o outro. Antes a gente fica assim, ah, mas a pessoa é diferente mais de mim, não sei o quê. Hoje não, hoje eu vejo como um complemento, né, das coisas. Então, por exemplo, ele é muito matemático. Eu já gosto mais de leitura, de estudo, né? Mas eu gosto de lavar a louça, ele gosta de enxugar e guardar. Eu odeio guardar, lavar e enxugar a louça. Então, essas coisas assim do dia a dia, que é simples, e que você fala assim, não, imagina se todo mundo gostar só de lavar. Então, esse convívio, né, que a gente passa a ter com essas pessoas, quando a gente entra na doutrina, parece que fica, tipo, claro, que depende do conhecimento de um e de outro para a evolução. Não existe quem é melhor ou pior. A gente vai treinando um com a dificuldade e a qualidade do outro, né? Então, com a doutrina espírita, com as reencarnações, você consegue entender isso melhor. Eu, assim, pelo menos no meu dia a dia hoje faz diferença, né? Quando eu sou impaciente, eu sempre fui muito impaciente com as pessoas. Hoje eu consigo ter mais paciência, ter mais tolerância para as coisas. Porque eu imagino, olha, cada um está no seu momento evolutivo. Outra coisa, eu devo tendo que aprender algo que eu ainda não aprendi com essa situação. Como essa pessoa também precisa de aprender algo. Então, coisas que fazem sentido, que dá esperança. Por exemplo, uma pessoa mais velha, se acabasse ali, ou se fosse só céu e inferno, chegasse em determinado período, falasse, ah, não, mas eu não tenho mais nada a fazer, né? Não tem mais o que buscar, porque eu já fiz. E com a doutrina espírita, não. Você sempre está buscando, e isso te dá esperança, né? Que é o que te leva à fé, que te leva ao amor. Então, foi algumas dessas coisas que a doutrina fez mais sentido para mim, né? Não que para os outros, nas outras não fizesse, mas parece que hoje eu estou mais próximo dessa melhora. Não começa a ficar tão distante mais, né? Exatamente, exato, perfeita reflexão, né? Você falou aí a questão da mãe e o filho, né? A mãe e o filho, se você for pensar na questão da igreja. Aí o filho é criminoso, a mãe não. E ela ama incondicionalmente aquele filho, mesmo ele sendo um criminoso, mesmo ele errando. Aí ela vai morrer, vai para o paraíso, porque ela é uma pessoa boa. Ele é um criminoso, ele vai morrer, ele vai para o inferno. Seria justo com essa mãe? Ela o ama. Boa reflexão que você fez. Achei muito válido. Mas, infelizmente, pessoal, nós precisamos encerrar. Nosso horário já deu aqui. Já passou rápido, né? Mas a gente está fazendo o que a gente gosta. Boa. Einstein dizia, né? O tempo é relativo. Muito bem, então, deixa eu chamar o nosso amigo, para a gente não atrasar muito.
Aos pouquinhos eu vou aprendendo a cumprir os horários, viu, Pâmela? Ai, ai. Eu escutei. Aos pouquinhos eu vou aprendendo a cumprir os horários. Eu acho que você está sentindo falta de alguém hoje, porque eu tô. Do seu Lua, que não deixa nós terminar a live. Verdade, né? Ele quer falar, quer perguntar, quer aprofundar e não deixa a gente terminar. Estou sentindo falta, sim, dele, muita. Mas vamos lá, então, né? Então, eu vou convidar você, a partir de agora, então, trazer o seu pensamento novamente, se conectar com Jesus, com a espiritualidade, para a gente poder fazer aquela irradiação novamente. Enche o seu peito de ar e solte, expire fundo e se reconecte à sua essência novamente, aquela sua luz interior. E vamos agradecer mais uma vez. Vamos agradecer agora pela oportunidade desse estudo abençoado e maravilhoso que nós tivemos hoje. Pela oportunidade de conseguir compartilhar as experiências que compartilhamos. A oportunidade de aprender através das intuições, através das inspirações que nos foram trazidas pela espiritualidade, seja para as respostas, ou para as perguntas, ou para qualquer comentário que fizemos aqui, na qual fomos intuídos ou inspirados. Sinal de que a espiritualidade sempre está aqui, colaborando com o nosso aprendizado, ajudando no nosso processo de evolução. E ao nosso Mestre, agradecer ao nosso Mestre Jesus, porque Ele prometeu que onde estivessem uma ou mais pessoas em seu nome, ali Ele estaria. E Ele está aqui, toda semana, nos acompanhando com seu amor infinito. Só isso já é motivo de sobra para agradecer do fundo do coração por essa oportunidade de estar em contato com Ele. E assim, com muita gratidão, a gente começa a expandir essa luz, irradiando em todas as direções, envolvendo todo o ambiente que estamos. E assim vamos nos conectando uns aos outros, presencialmente, virtualmente e espiritualmente. Essa grande quantidade de irmãos nossos desencarnados que também nos acompanham nos estudos. E aos mentores que sempre aqui nos auxiliam, como eu acabei de dizer. Então agradeça e irradie de todo o seu coração, de todo o seu amor, de toda a sua gratidão. E a sua luz vai se conectando à luz do próximo, e a gente vai formando uma linda corrente, maravilhosa corrente de luz que atravessa as várias fronteiras da distância material e da distância espiritual. E assim, utilizando de uma das nossas forças, que é a vontade, o livre-arbítrio, nós então, utilizando da vontade, do livre-arbítrio, vamos direcionar essas luzes agora, essa corrente de luz maravilhosa, ao alto, em direção ao firmamento, para que todos aqueles espíritos superiores do exército do Cristo possam receber esta corrente de luz, as irmãs de Maria, todos os espíritos evoluídos, responsáveis por nos auxiliar nesse processo de evolução na Terra. Que eles recebam essa corrente de luz, potencialize essa corrente de luz e devolva para o planeta em forma de chuva de bênçãos e de esperança. Que a esperança chova sobre o planeta Terra agora, partindo das nossas luzes, da nossa corrente de luz. E essa chuva de esperança possa atingir aquele que está em sofrimento, na verdadeira pandemia que assola o planeta hoje, que é a da depressão,
aquele que está nos últimos momentos da sua existência material, nos hospitais, aqueles que estão sozinhos, aqueles que são vítimas da guerra, aqueles que são vítimas das diferenças sociais, enfim. Todos os nossos irmãos necessitados de uma gotinha de esperança, que sejam alcançados agora através dessa oração, dessa nossa vontade, dessa luz que estamos compartilhando. E em especial, rogamos aos nomes da nossa lista de oração, que a espiritualidade possa visitar cada um dessas pessoas, também potencializando os seus tratamentos, seu processo de cura, levando a eles o alento, levando a eles conforto e renovando suas esperanças de que isso também vai passar. São eles David de Paula, Reni Almeida Rodrigues, Pamela Cristina Almeida Leal, Paulo Matos, Ivete de Souza Matos, Michele Araújo de Faria Goulart, Renata Castanheira Mendes, Sônia Araújo Costa, Leide Maria da Silva Assunção, Pedro Barcelos Filho, Carmelitano Veríssimo dos Santos, Valdir Leandro dos Santos, Maria Estelina Farias Santos, Manuela Azambuja Oliveira Diniz, Eurípides Antônio, Davi Suga, Yuri Leal Fucuda, Maria Badia Corrêa de Azevedo, Elaine Tronco de Souza, Adriano Melhado de Souza, Helena Tronco, Cristiane Valente de Souza, sua família, Laura Ferreira, Maria Elisa Ferreira, Sônia Beatriz Costa, Walter Cid Simão, Márcia Naves, Victor Andreu Naves, nosso irmão Lauro Sartori, irmão que está aqui presente, e aos desencarnados, Vitor Tito Rios, Carlos Alberto de Souza, Francisco Rodrigues de Souza, Pedro Arthur Vitoriano Lima, Sandro Raimond de Costa, Aguinaldo Veríssimo dos Santos, José Fernando de Andrade, João Pedro dos Campos, Iris Lucas de Mendonça, Delfino Antônio Costa, Elza Francisca da Costa, Manuel Ferreira Costa, Hércia Maria Costa, Gabriel Moraes Ferreira, Henrico Tronco de Souza, Helena Barbosa de Freitas, Neiva Maria das Graças e Emanuela Fragoso. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir todos esses nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre seus sofrimentos e dignai-vos por-lhes um fruto. Com os espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado, e que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre. Jesus possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado pela presença, por mais essa noite abençoada, maravilhosa aqui. Muito obrigado. E assim a gente encerra o estudo. E para quem quiser continuar, a gente vai agora para a leitura das mensagens psicografadas da noite. Aqui.
Pode chegar aqui. Pode chegar aí no microfone. Baixou. Deixa eu baixar. Deixa eu te falar, ela é grande. A diferença de tamanho aqui é um pouquinho grande. Boa noite, gente. Obrigada. Vamos lá. Que a luz do Senhor alcance cada um dos corações que aqui se apresentam para receber o consolo da espiritualidade. Estamos presenciando dias de dificuldade para muitos irmãos, dias de lágrimas e dor, que o peito se abafa e parece que vai explodir. Razões diversas levam o corpo, a mente e o espírito ao estado de desespero. Não me refiro ao desespero do choro e gritos de lamentação, mas o desespero de um coração que sangra e não sabe definir o motivo. Não temas, irmãos, que esse sofrimento aparentemente sem motivo não tenha também fim. Nada vem do acaso, assim como nada fica para sempre. Toda dor tem um motivo e uma cura. Se sofres, é porque essa passagem é importante para o aperfeiçoamento. Se porventura não conheces o início e não visualiza o fim, é porque muito ainda tens a aprender. No lugar de procurar motivos para culpar pela dor ou a cura para tal, procure o que te falta para um futuro mais brando e acolhedor. Onde podes preencher as lacunas que sangram teu coração? Como costurar as rachaduras e estancar a hemorragia? Buscar culpados ou motivações que desencadearam a ferida é cultivar a dor. Busque entender seu papel diante dela. Seja a mão que dá o remédio, mas não o remédio que acalma a dor, e sim o tratamento que tira o espinho que a está causando. Durante esse processo, as explicações e entendimentos sobre a origem e o fim do sofrimento aparecerão tão nitidamente que se perguntarão para onde estava olhando que não enxergaram tão óbvia a situação. Neste momento, o sofrimento acaba, porque já aprendeu a lição que ele veio vos trazer. Sintam, meus irmãos, a beleza da energia que nos guia a todo momento para a luz e através da luz. Luz tão sublime e perfeita que nos traz exatamente o que precisamos para atravessar o caminho. Portanto, reafirmo, amigos, nada vem do nada e permanece para sempre. Tudo tem um motivo. E assim que o recado for entendido, passa e vai embora. Estanquem o sangramento, curem a ferida. Só depende de vocês. Que nosso Senhor nos acompanhe e abençoe sempre. Como sempre, lindo. Agora, a segunda. Perpetuai a centelha de luz que vem até vós a todo momento. A propagação está presente na vida de todos a todo momento. Cada um de vós propaga comportamentos, opiniões, conselhos, experiências, mesmo que inconscientemente. Todos os quais convivem no dia a dia estão expostos ao jeito de viver de vós. Muitos trejeitos são repetidos, opiniões influenciadas, pensamentos somados para originar novas ideias. A todo momento, todos influenciam e também são influenciados. Sendo assim, todos temos a responsabilidade pelo que propagamos e podemos assim influenciar. Que vossas influências propagadas sejam na direção da centelha de luz e não do escárnio da ignorância. Uma palavra contrária à lei do amor pode ter grande poder de destruição para quem a ouve. O que o ouvinte faz é de responsabilidade dele, mas a responsabilidade da influência é do locutor. Da mesma forma, uma palavra de edificação pode salvar almas de eras no umbral em sofrimento. Sendo assim, o mérito da influência também é do locutor. Portanto, caros amigos, já que influencias a todo momento os irmãos de convivência, trate de salvar almas e não levá-las ao sofrimento.
Orai e vigiai, para que todas as palavras sejam a mão que salva, e não a espada que fere. Vigiai não só as palavras, mas também os pensamentos e atitudes. Tudo é energia. Um pensamento propagado é uma palavra que não foi dita, mas pode ser ouvida pelos ouvidos energéticos do perispírito de quem está próximo. Vigie a sintonia, pois é através dela que estão sendo influenciados. E é através de pensamentos que a vibração oscila e se conecta com uma ou outra faixa vibracional. Por fim, amados irmãos, estudem, para terem o conhecimento de propagar o amor de Cristo e não serem influenciados pelas energias, gestos ou palavras de irmãos que ainda habitam na ignorância. Ser humilde o suficiente para entender que estão aqui para aprender já é um começo muito bem iniciado. De resto, estudem. Se aperfeiçoem e luzes de edificação brilharão em vossos caminhos. Fiquem em paz com a luz e edificação do Senhor. Que massa. Pô, essa eu vou querer. Você digita? Manda para mim. Eu estou digitando. Tá, As que eu manda, que aí eu vou compartilhar nos grupos. Tá bom. E inclusive no nosso grupo do curso. Tá Tem bom. tudo a ver com o curso. Assim. Tem mesmo. Tem tudo a ver. Maravilhoso. Próximo. E você, Marcela, enquanto ela procura? Tem não? Florzinho? Ó, veio uma florzinha, um presentinho para todo mundo. Ó. A mensagem que eu tive hoje não é palavra, é porque ela vai ter que continuar. Tá. Pode vir, Duda. O Léo não terminou? O Léo tá terminando. Boa noite, gente. Bom, tem 2 desenhinhos. Olha só, gente. Ó, esse daqui não tem nenhuma mensagem, mas tem um significado, que é para lembrar do Maio Amarelo, né? Para lembrar das vidas que foram perdidas, né? De todos os... Não, suicídio é de Setembro Amarelo. O maio é do acidente de trânsito. Ah, tá. Tá vendo? Bom, outra música depois. Bom, eu tenho 2 mensagens, né? Bom, a primeira é assim. Boa noite, irmãos. Quero lembrar-lhes a importância do amor ao próximo, de não julgar ao próximo como se você também não cometesse erros. Lembre-se, irmãos, errar é humano, porém insistir no erro é a melhor forma não é a melhor forma de levarmos a vida. Lembre-se, vocês são luz, então brilhem para si e ainda mais para o próximo. Fiquem na paz do Senhor. E assinou com ele. Que lindo. Que lindo, gente. Como eu tenho orgulho dessa menina. Aí a outra... Irmãos, estou aqui para contar o quanto é importante estudar sobre o Evangelho e quanto é importante evoluir moralmente para evoluir espiritualmente. Pois a moral é aquilo que é essencial a todos, tanto encarnados quanto desencarnados. A importância dos estudos é grande. É grande porque, como na escola, o estudo do Evangelho te prepara para a vida. Ele te mostra que mesmo se cair, poderá se levantar e tentar de novo quando tiver o tal preparo. E não a ser ignorante e apenas deixar de lado aquilo que seria bom para a sua evolução ou reforma íntima. Nunca se esqueça, continue sempre estudando, pois a vida é um eterno aprendizado. E outro presente? Deixa eu mostrar. Aí o outro é esse daqui. Esse aqui embaixo era para ser vermelho, mas né, a luz não favorece. A luz não ajuda, né? Lindo, parabéns. Alexandre, vem? Hoje a Alexandra está aqui, gente. Ela está aqui pessoalmente. Quer tirar essa caixinha? Pode pôr aqui? Pode.
Boa noite para todos aí. Hoje eu desejo. Deixa eu ver isso aqui. Essa é desse desenho aqui. Bom, como eu estou acostumada a fazer com luz, né? Em casa, aqui a gente hoje, eu vou falar uma coisa, eu não estou enxergando nada, viu? Deixa a luz, então. E aí tem um monte de erro aqui, vou tentar, vamos ver se vai dar certo. Não, mas ela costuma trazer a lanterna dela. Eu esqueci minha lanterna, eu trago, peguinha, né? Queridos irmãos, sabemos que estão passando por tempos difíceis. A dor, a desilusão e a depressão estão sempre a ferir seus corações. Lembre-se ao acordar, Deus tem um plano para vocês, o plano de serem corajosos, o plano de evoluir com as nossas dificuldades do dia a dia, onde deveriam encarar como oportunidade divina. Terão dias difíceis, sim, mas permitem que a chama da paciência, da paz e do perdão os ajudem a buscar a esperança para dias melhores. Permitam que o amor de Jesus invada os seus corações. Trabalhem para que, quando a dor da desilusão invadir vossos corações, busquem a calma e confiemos que vossas dores estão no peso e na medida correta para cada um de vocês. Deus não colocaria em tua vida um peso tão grande demais, onde teus braços não suportariam. Preste atenção como anda o seu dia, na ansiedade que vocês buscam, no estresse diário que cultivastes. Não esqueçam que a paz é o melhor remédio para a alma. Aprendam a perdoar, mesmo aqueles que tripudiam as vidas. Meditem mais, cultivem o amor nas palavras. Pratiquem, se necessário, o exercício do silêncio, principalmente o do perdão. Lutem contra vocês mesmos para ver o irmão que te perturba e te faz sofrer com mais piedade e amor. O lar que Jesus lhe confiou será sempre o melhor lugar para o teu progresso. E não se esqueçam, jamais, do poder da oração. Nós nunca estaremos sós. E assim irão se equilibrando, guiados por Jesus, lembrando que no final de tudo, suas palavras estarão mais fortes e mais tranquilas quando a dor vier. Que o consolo de Jesus invada vossos corações e que o amor e a harmonia do bem esteja com todos vós, de uma amiga. Nossa. Eu sei para quem que é essa mensagem. Depois eu vou dar. Desenhe esse aqui, gente. Esse aqui eu fiz em casa hoje, tá? Nossa, que lindo. Mas isso aí que estava sem luz? Não, eu estava sem luz para escrever. Ah, deixa eu mostrar para o pessoal da internet. Ah, desculpa. Agora, essa aqui eu comecei a fazer lá em casa e eu resolvi vir, tá? Eu desenhei também. Esse aqui. Esse é dessa. Vamos lá. Aí, eu não sei por que as mensagens todas têm uma a outra, né? Eu acho que a minha tem toda decantadura ali. A luz própria de cada um é o título da mensagem. Amigos, Jesus nos deixou o ensinamento pronto de sermos luz para o outro. Ensinamento que procuramos praticar há mais de 2000 anos. Esta luz precisa ser aprendida pelo Espírito, através da sabedoria, bondade e amor. Amor este que, primeiramente, vamos lapidando em nós mesmos, cuidando de vosso corpo e iluminando o vosso espírito, com a chama de vossa elevação moral. E assim, aos poucos, compreendemos a necessidade do progresso moral que devemos partilhar ao nosso próximo. Sejam vocês caridosos, mesmo que a tua luz seja branda e frágil como de uma vela, sujeita a se apagar
com um leve sopro. Doe, meu amigo, ao menos uma palavra de esperança a um necessitado. Busque clarear seus caminhos, se instrua, busca sempre o bem em qualquer circunstância da vida. Não existe ninguém que, por menos que tenha, não possa dividir um pouco do que tem. Olha aqui, Wellington. Se mesmo os irmãos que vocês ajudam nesta casa com lanche, que recebem uma sacolinha com poucos alimentos, são velas, pois ainda dividem com outras famílias o pouco que recebem. Imaginem vocês que tanto têm e nem percebem quanta caridade poderiam fazer. A lei do progresso existe, sempre é mais forte, auxiliando o mais fraco. A lei do progresso existe, sempre o mais forte, auxiliando o mais fraco. Cristo cuidou e auxilia a todos nós. A mãe carrega o filho por toda a vida, mesmo quando deixa o colo ou os braços, embala-os com a doçura de palavras, carinho e amparo, material ou maternal. Iluminar é fácil, basta começar a olhar o outro com um pouquinho mais de indulgência, que nos ajuda no seu exercício diário a entendermos melhor a necessidade de nossos irmãos. Acendam a luz da esperança em um futuro de paz. Se cada pessoa ao acordar falasse a si própria: hoje serei luz, hoje serei amigo, hoje serei paz, verão que a engrenagem da prática do amor e da indulgência irá transformar seus corações. Busquem luz, amor e paz, de um amigo que ainda procura se iluminar. Desenho, esse aqui, ó. Desenho, eu estava desenhando um cavalo, eu ia fazer outro. Aqui, gente. Ó, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiz essa mensagem, esse amigo espiritual ficou brigando comigo o tempo todo, que não era para ser um cavalo, tinha que ser uma vela, com isso. E eu brigando, porque é um tal de podereis, vocereis. Eu ainda estou naquele entendimento ali, viu, de contar. Mas foi bom, tá bom. Maravilhoso. Tá bom, né? Valeu. O caderno acabou, ó, o Silas pegou até a tela lateral. Boa noite a todos, boa noite aos amigos, boa noite ao pessoal aí da internet. Som. Essa câmera me favorece, essa eu gostei. Vamos lá, ó. Essa mensagem é de um companheiro nosso que ele já trafega aqui nas quartas-feiras, e ela tem tudo a ver com, assim, o ideário do espiritismo. Assim, ele sempre faz algumas metáforas, talvez seja um pouco complexa, mas foi tudo muito rápido, tudo muito ali, enfim, tive que usar das artimanhas aqui, das abreviações para conseguir fazer a psicografia. Então, vamos lá. Sufocando-se a tripulação diante de um genocídio permissivo, o homem branco, em nome da pseudo-superioridade étnica colonizadora europeia, sequestrou milhões de vítimas em nome de seu interesse absolutamente egocêntrico e materialista. Homens e mulheres negras foram arrebatados de seus lares, muitas vezes primitivos, para ambientes em que sua subordinação pessoal era absoluta. Quanta brutalidade em relação aos irmãos da espécie, com diferente fenótipo, reforçando a asneira desenfreada da superioridade socioeconômica frente à quase igualdade da formação embrionária.
Crianças negras brincando com senhores infanto-juvenis, em abismo de privilégios. Amas de leite que amamentavam as proles da elite, eivando-os, os pequenos, de crescentes níveis de anticorpos, os quais não eram capazes de afagar o ego da dependência, transformando o solidarismo em dever diante da necessidade do dono. Açoitar o rebelde, torturar o líder de quilombo, destruir os elos familiares com separações forçadas entre pais e filhos. Violentar escravos, abusar do direito. Nesta época, recém-independente, do recém-independente Brasil, que ainda aumentava seu karma com anos a fio de grilhões e negros. Liberdade de ideias, filosofias diferentes supitando, modificações exteriores e revolução industrial. Surgimento do espiritismo. E o brasileiro ainda possuía em seu âmago as relações escravagistas como algo lícito, embora demonstrasse atraso retumbante se comparado ao ideal republicano e de liberalismo, o qual já se rompia em países outros. Fim da escravidão, fim do império. A República Brasileira dava os primeiros passos e os livros de Kardec já encontravam admiráveis leitores. A doutrina espírita parece como a alforria diante do orbe do centralismo humano. Coloque em xeque a visão de homem-centro do mundo e o reserva a seu espaço vibratório. Disciplina as relações civis de modo a estender a acolhida aos sofredores e a entender as diversas modalidades de provações os quais carregam o volume encarnatório daquele ser vivo. Ratifica a necessidade de construir obras, ao invés de apenas planejar suntuosidades imaginárias. Defenestra o ideal de superioridade de raças e lança a fraternidade universal como caminho único de salvação. Outorga obrigações caritativas àqueles que desejam enxergar para além do primarismo da visão humana e ilumina o caminho daquelas mães chorosas frente aos desastres vivenciados pelos filhos recém-desencarnados. Pavimenta a dignidade. Eleva em nível aurífero a inoxidável humildade, que não enferruja naquele que a banha com seu mistério. Vivifica aqueles que se foram. Humaniza as figuras endemoniadas. Enche as latas daqueles famintos. Ensina aos jovens mandamentos moralizantes. O espiritismo rechaça o duelo, inibe o revanchismo, desestabiliza o materialismo e transforma o amor em sufrágio universal. Quando o momento ensejar reflexão, orai e estudai os caminhos da retidão. Quando a situação assinalar-se como passível de destruição, a doutrina de Deus, não exclusiva, claro, ensina a desarmar as minas incultas guardadas sob nosso subsolo ainda frágil. O espiritismo é garantia de liberdade, visto que veste tal ideal com a capa da responsabilidade e o calça com botas gastas de ponderação. Que as luzes desse novel iluminado possam corroborar para o desenvolvimento humano daqueles que se fazem visíveis e invisíveis na Terra. A doutrina espírita vive, pulsa, encanta o mais funesto dos homens em sua célula de centelha divina. Onde ele ressoa, a luz não apaga, e sim, transforma-se em gerador de mais energia para a proliferação de seus sustentáculos ideológicos. O espiritismo mata a miséria e eleva o homem para além da sua miserabilidade ética. Louvores àqueles que amam. Que Jesus abençoe. Aniceto. Uau. Uau. É.
Então, agora, depois desse peso de Aniceto, vamos para Silas. Silas hoje estava demais. Eu vim por causa do Silas, viu? Estava deitado, cheguei tarde em casa, cansado. Eu coloquei uma música no YouTube, falei, não vou não. Aí o Silas chegou no meu lado, você vai me trocar pelo YouTube? Ele charmoso e tal. Vamos lá. Ó, Silas o Trovador, vem aí. Eu, se pudesse, reencarnaria belo, porque de feiura já me basta as paredes com o mofo do meu castelo. Eu, se pudesse, encontraria esposa tranquila, porque nas últimas 12 vezes encontrei a mesma, e ela precisa de chá de camomila. 12 vezes. Vai brincando. Eu, se pudesse, compraria a paz, porque as guerras da vida trazem muito trabalho para esse lado que se apraz. Eu, se pudesse, distribuiria riquezas, porque a criança com bicho de pé em pleno século XXI é dureza. Eu, se pudesse, só escreveria, porque falar muito é típico de quem tem vida de boemia. Eu, se pudesse, cantaria o Pai Nosso toda hora, porque quando a aprovação vem, o medo vai embora. Mas se tudo isso acontecesse, vocês não teriam nenhum trabalho. Então, os transformaria em espantalho. Não, aqui não tem moleza, nem lerdeza, apenas beleza desse trovador. Silas, o Trovador. Ele é bem humilde, né? Bem humilde. Que Jesus abençoe. Posso voltar com o Marcelo? Se é que eu não também 12 vezes. Ou mais 15. Às vezes é a 11ª. Pessoal, a gente encerra aqui. Muito obrigado a vocês por mais essa noite. Jesus abençoe cada um de vocês, viu? Tá, boa noite, Wellington. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.